Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É este momento especial quando nós reservamos um tempinho para nos colocar diante da Palavra de Deus. É muito importante que estejamos sempre unidos a Jesus pela escuta da Sua Palavra. Afinal de contas, é preciso que tenhamos esta consciência: céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Quem se apega à palavra de Deus, à Escritura, entra na própria eternidade, porque está em comunhão com o próprio Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aproveitar bem mais esta oportunidade que o dia de hoje nos concede, de escutar a sua palavra. Não há outro caminho para conhecer bem a Jesus e conhecer a vontade do Pai Eterno, a não ser pela escuta da Palavra de Deus. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós. Eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para compreender bem esse trecho que nós terminamos de ouvir, é preciso nos situar dentro de um texto maior para saber aquilo que a gente está acolhendo da palavra de Jesus. Aquilo que havia acontecido imediatamente antes desse trecho que nós ouvimos foi o gesto bonito de Jesus de realizar a sua última ceia com os seus discípulos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E realizou um gesto bonito antes de celebrar a ceia. Amarrou uma toalha na cintura, tirando o manto, lavou os pés dos seus discípulos e no final ele disse: eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, portanto, vocês também devem fazer a mesma coisa. Dei um exemplo a vocês, para que seja seguido. E esse trecho que nós escutamos é justamente logo após esse gesto bonito de humildade e serviço de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Por isso Jesus diz em verdade, que é uma expressão solene que o evangelista João utiliza sempre quando ele tem um ensinamento importante, portanto coloca essa expressão na boca de Jesus. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. O que Jesus está querendo transmitir com esse ensinamento? Justamente ensinando aos seus discípulos. Não pode alguém que decide seguir Jesus querer trilhar um outro caminho ou criar um caminho diferente. Um servo não é maior do que o seu senhor. Quem é o Senhor? É o próprio Jesus. E os servos são os seus discípulos, aqueles que decidem segui-lo. E igualmente Jesus diz, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Portanto, é preciso olhar aquilo que faz o mestre para que o discípulo faça a mesma coisa. Esse ensinamento é muito importante para nós hoje também, porque não podemos seguir outro caminho que não seja o caminho do mestre. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o discípulo maior do que o seu mestre. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, mesmo na igreja, nós somos tentados a querer sermos maiores ou melhores
do que o nosso Senhor, do que o nosso Mestre. Recordemo-nos sempre disso. Um servo, cada um de nós, que decidiu seguir os passos de Jesus, não é maior do que o seu Senhor. Nem o discípulo, nós que estamos também na escola de Jesus como discípulos, ou como diz o Evangelho, aquele que aprende, não queremos ter a pretensão e nem podemos ter a pretensão de querer ser maior do que o Mestre, aquele que ensina, Jesus. Portanto, alimentemos dentro de nós este espírito de humildade para saber olhar para Jesus e seguir os seus passos. É Ele a nossa meta, a nossa referência. Nos recordemos e façamos ressoar sempre em nosso coração: um servo não é maior do que o seu Senhor, nem um discípulo maior do que o seu Mestre. E o Evangelho continua dizendo: se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Portanto, o que exige de nós o Evangelho é compreender aquilo que Jesus realiza, os gestos de Jesus. Será que nós compreendemos todos os gestos que Jesus realizou? O Evangelho é muito claro. Se formos capazes de compreender isso e colocar em prática, seremos felizes. Por isso que é importante a gente conhecer o Evangelho, porque o Evangelho nos apresenta quais são as escolhas de Jesus, quais são as obras de Jesus, quais são os gestos realizados por Jesus, quais são as palavras de ensinamento de Jesus para os seus discípulos e para cada um de nós. Se compreenderdes e o praticardes, sereis felizes. Portanto, meu irmão, é preciso que compreendamos a importância disso. Compreender os gestos e palavras de Jesus e praticá-los é caminho de felicidade para nós. Queremos ser felizes? Olhemos para Jesus. Procuremos praticar o mesmo que Jesus ensinou e praticou. É o caminho da felicidade oferecido por Jesus. E continua o Evangelho: não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi. Isso porque Jesus sabia que entre os seus discípulos, um deles deveria entregá-lo, deveria traí-lo, por isso diz: eu conheço aqueles que escolhi. Aliás, essa dimensão do conhecimento é muito importante, a relação de intimidade de Jesus com os seus discípulos. Portanto, hoje também Jesus deseja criar esta mesma relação de conhecimento e de intimidade com cada um de nós. E Jesus diz: é preciso que se cumpra a Escritura. É o que nós ensinamos e insistimos todos os dias, neste momento deste programa tão importante, a importância da Palavra de Deus na nossa vida. É o próprio Jesus quem disse: é preciso que se cumpra a Escritura, é preciso que se cumpra a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus sempre se cumpre. E aí Jesus cita uma parte do Salmo 41, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, para dizer justamente da traição de Judas, um dos seus, que o entrega por algumas moedas de prata. É importante a gente recordar que esta imagem de colocar a mão no pão é uma imagem de intimidade, de comunhão. E justamente um destes que tem esta relação de intimidade e comunhão que trai Jesus. Certamente por isso que a dor de Jesus foi profunda, porque um dos seus amigos íntimos o trai, o entrega, por pouca coisa. Percebamos se também nós, com nossas ações, muitas vezes não traímos o ideal, não traímos o projeto de Jesus em nossa vida. E Jesus, como que encorajando os seus discípulos, diz: digo-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Essa expressão eu sou é a expressão da revelação divina. Portanto, crer que Ele é a revelação do Pai Eterno. E conclui o trecho do Evangelho de hoje: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, quando nós somos enviados, é preciso que tenhamos esta consciência. Nós somos ou devemos ser a própria presença de Jesus na vida das pessoas às quais nós somos enviados. Ou quando nós recebemos alguém que é enviado por Jesus,
devemos recebê-lo como o próprio Jesus. É isso que diz o Evangelho. E quem recebe Jesus recebe o próprio Pai Eterno. Portanto, receber aquele que é enviado por Jesus é, no fundo, receber a visita do próprio Pai Eterno. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Procuremos acolher a mensagem do Evangelho e nos dispomos para ser presença de Jesus na vida das pessoas que encontrarmos ao longo do caminho. O Evangelho de hoje nos ensina a cultivar no coração a humildade, o despojamento, para sabermos colocar Jesus diante de nós como modelo a ser seguido. Não podemos querer ocupar o lugar que é de Jesus. Um servo não é maior do que o seu Senhor, nem um discípulo maior do que o seu Mestre. Vamos rezar ao Pai Eterno, pedindo esta graça de termos os olhos sempre fixos em Jesus. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos no dia de hoje, à luz do Evangelho que ouvimos, a capacidade de ter diante de nós teu Filho Jesus, de nos sentar em sua escola como discípulos e aprender de suas palavras e de seus gestos o caminho que devemos percorrer. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos bons servos e bons discípulos e discípulas. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.